Olá, amigos dos Sertões. Quinta-feira, meio-dia. Às vezes meio-dia e um, às vezes meio-dia e dois. Mas quinta-feira é dia de novidades dos Sertões. É dia também de eu pegar o meu capacete da sorte aqui, protorquezinho da sorte, para uma live que é fundamental. Do meu lado, ou em cima ou do lado na telinha, a gente nunca sabe, Edgar Fabre, sócio da Dunas, empresa que organiza os Sertões, diretor técnico dos Sertões, veste uma bota enorme, substituindo ao nosso querido Men. Manda um abração para o Men. Edgar Fabre está aqui do meu lado e, como toda quinta-feira nesse horário, a gente tem novidades. Hoje nós vamos falar de uma nova prova, Sertões Sprints, e de uma nova categoria, amigos. Então, vamos começar, Edgar, sem muitas delongas. Eu nem vou lembrar todo mundo que essa semana foi o seu aniversário, que você entrou para o time dos sessentões. Não vou falar nada e você já entra falando e me explica, por favor. Explica para mim e para todo mundo. O que é Sertões Sprint, Edgar? Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos que nos assistem aí. Você bem lembrou, vou mandar um abraço primeiro para o Men, porque todo mundo que olha de fora acha que o negócio é fácil, mas o fardo é grande, tá? Um grande abraço para ele. Vamos falar primeiro de Sertões Sprint. O que é o Sertões Sprint? É uma prova dentro dos Sertões. Os Sertões têm 8 dias de especiais, né? 8 dias de prova. Os Sertões Sprint serão 3 dias dentro dos Sertões. Então, é o prólogo, será num sábado, depois mais 3 dias de especiais. Esses 3 dias nós vamos percorrer de especiais em torno de 1.000 quilômetros. Tá? Então, para quem não tem tempo, principalmente, né? Tem muita gente que não tem o tempo para fazer a prova toda, ficar a semana toda fora, a gente acha que é ideal fazer esses 3 dias. E eu posso dizer, adiantar já que no final do 3º dia eles vão se arrepender, porque eles vão ficar com o gostinho de quero mais, né? Nós vamos fazer as 3 primeiras especiais, vão ser 3 primeiras especiais muito prazerosas, mas ao mesmo tempo muito difíceis, daquela quando você termina, você está cansado, você fala, puxa vida, mas quero mais, entendeu? Então, basicamente, é isso daí. Posso até falar também, eu tenho um amigo lá de Jundiaí, o Lucas, que ele quer fazer o sprint, já comentei com ele como é que é. Por quê? Porque ele não tem a experiência, uns diriam que seria até coragem, mas a gente diz que é experiência, de fazer todos os sertões. Então, é uma boa prova, uma boa porta de entrada, né, para você fazer, para você sentir como é que é os sertões, aí quem sabe em 2021 faz a prova por inteiro. Então, mais ou menos, vamos resumir para facilitar. É a mesma aventura pela metade do tempo. Você vai ter todas as emoções dos sertões, todos os desafios dos sertões, todas as aventuras, os perrengues, mas faz isso num prazo que caiba na sua agenda. O mesmo Sertões desenhado sob medida para a sua agenda. Mas, Edgar, ele larga e faz 2 dias ou ele perde a chegada? Como é que é essa questão do sprint? É os 3 primeiros ou os 3 últimos? Não, ele vai fazer a largada em São Paulo, né? O prólogo, vai fazer a largada e vai participar depois dos 3 primeiros dias. Vai fazer 3 especiais. Das 8 especiais, eles farão 3. Tá certo? É como se ele estivesse participando dos Sertões normal. Inclusive, a integração com a Vila Sertões é total. Quem estiver participando do Rally, na verdade, não sabe quem está participando do sprint e quem está participando dos Sertões. Tá bom? Uma outra coisa legal que a gente bolou é que quem participa dos Sertões normalmente, o competidor, ele paga a inscrição dos apoios que ele tem. E na sprint, nós vamos isentar a inscrição do apoio. Então, quem vai na categoria sprint, vai fazer os 3 dias, vai levar o apoio e não vai precisar pagar a inscrição de apoio. Ok? Edgar, você falou que o sprint é uma prova, é um mini Sertões dentro dos Sertões, é uma prova que vai ter os seus campeões, os seus vencedores, vai ter começo, meio e fim. Agora, como é que ele vai? Ele tem que ir de carro, ele pode ir de UTV? Como é que funciona a parte de equipamento para os Sertões Sprint? É como se ele estivesse competindo nos Sertões completo. Então, ele pode ir de UTV, ele pode ir de carro, ele pode ir de moto. Tá? Vão ser todas as categorias, né? Então, nos carros, T1, T2, protótipos, né?
E assim por diante. No UTV, na moto, é a mesma coisa, só que é uma prova de 3 dias. Para resumir bem, senão eu acabo confundindo as pessoas. Não. Bom, isso, no mínimo, além de ser uma ótima notícia para quem tem um buraco só de 3 dias na agenda, também não deixa de ser uma ótima notícia para a galera de quadri. Porque andar 3 dias em quadri até que o corpo aguenta. Agora, andar 8 dias, a gente já acompanhou e já viu que é sempre uma tarefa sobre-humana e uma exigência sobre-humana para o corpo. Agora, Edgar, não pense que essa live vai ser só de pergunta fácil, só levantando a bola para você cortar. Tem uma mais difícil aqui. Esse ano que a gente está lançando o sprint, a gente já vai lançar o sprint com a categoria selfie ou não? Esse ano ainda não. Esse ano nós vamos manter a selfie apenas nos Sertões completo. Ela já está, porque ela já está desenhada desse modelo, né? Então, vamos dizer que apenas a selfie nós não vamos fazer. Foi bem lembrado. Muito obrigado, Mário. Apenas a selfie nós não vamos fazer na sprint. O resto das categorias todas terão. É que o pessoal da selfie também, Edgar, para eles aventura pouco é bobagem. Então, 3 dias eles vão achar que não fizeram nada. Eles querem o desafio completo dos Sertões para mostrar um nível de superação incrível. Agora vamos falar da categoria Amigos. O que é isso? Não é uma prova, é uma categoria. O que os amigos podem fazer nos Sertões? Então, vamos lá. Categoria Amigos. A categoria Amigos, ela tanto se engloba nos Sertões, quanto se engloba na Sprint também. Categoria Amigos nada mais é do que o seguinte: eu, junto com um amigo, nós dois queremos andar. Se eu estou de carro ou se eu estou de UTV, eu vou andar um dia pilotando, no outro dia navegando. Se eu tiver de moto, um dia eu vou pilotando eu, no outro dia vai pilotando o meu amigo. Com isso, 2 coisas, né? Primeiro, 50% do custo. Vão dividir essa conta, não é verdade? E segundo, que a gente vê nesse nosso período que nós estamos passando agora, né? Tem muita gente que, poxa, eu quero te ver, eu quero, né? Vamos tomar cerveja de novo. Então, inclusive lá nós já temos os primeiros inscritos, que é o Quezan e o Pipo, a dupla lá de Campinas. Inclusive o Quezan já falou para mim que quando terminar a prova, na verdade, eles vão ser inimigos novamente, né? Eles vão começar como amigos e vão ser inimigos ao final da prova. Então, tem muitos amigos realmente que querem participar, entendeu? Primeiro, que vai dividir o custo. Segundo, que aquela coisa, já me ligou também um amigo que é pai e filho. Ele falou, pô, eu sempre quis andar com o meu filho, mas eu não sei se eu vou conseguir pilotar o tempo todo. Legal, ele vai pilotar um dia, no outro dia o filho vai pilotar. Então, com isso, nós esperamos agregar muito mais pessoas, né, para a nossa prova. E vão se divertir, com certeza. Muitos eu acho que vão, no final, né, não sei o que vai acontecer com a amizade, mas... A categoria Amigos, além do desafio de chegar na Vila Preá, no Ceará, de completar o percurso, a categoria Amigos já nasce com um desafio extra, que é continuar amigo do seu parceiro ao final de uma disputa. Você imagine a tensão, mas eu tenho certeza que os amigos vão aprender a ser amigos, mesmo enfrentando os perrengues típicos dos Sertões. Então, vou dar uma resumida. Sprint, mesma aventura na metade do tempo. Amigos, mesma emoção pela metade do preço. Acho que isso resume bem. Se você, nesse período pós-pandemia, não está com a agenda ainda disponível para 8 dias, corre o sprint, 3 dias você volta para casa. Se você, depois de todo esse processo, ainda não está com todas as finanças em ordem e tem alguma dificuldade, corre o Amigos pela metade do preço. Mesma emoção pela metade do preço, mesma aventura pela metade do tempo. Edgar. Mário, só para... Eu acabei de receber uma mensagem aqui dos meus amigos aqui, o Ronaldo, o Saraiva e o Alexandre. São 3, eles estão falando que querem ir em 3, entendeu? Quer dizer, olha que amizade, né? Querem os 3 amigos. Então, os 3 amigos. Então, eu digo que não. Ou o Saraivinha lá, ou ele vai com o Ronaldo, ou ele vai com o Alexandre, ou o Alexandre vai com o Ronaldo. São 2 amigos, tá certo? Foi uma boa pergunta. São 2 amigos, não pode ser mais. Olha, eu só quero avisar todo mundo que a gente não está montando, pelo menos por enquanto,
a categoria casais. Porque dá Não, para se quiser, aguentar um pode ir amigo também. dirigir um dia, um amigo dirigir o outro. Mas não dá para aguentar um matrimônio nessa tensão. Imagine os maridos mais machistas, se começam a tomar tempo das mulheres, vão ficar totalmente constrangidos. E as mulheres que ainda não têm a experiência de dirigir vão ficar irritadas que o marido está castigando demais o carro. Então, nós vamos ficar com a categoria amigos, a categoria casal ainda não está em andamento, em respeito tanto aos maridos quanto às mulheres. Essa não é uma observação machista. Mas vale observar, nós temos vários aí amigos casais que competem no rally. Ele quer ir marido e mulher? Pode ir. Parabéns, entendeu? Para mim não dá, né? Para mim não dá. Inclusive, a minha esposa perguntou para mim, vai poder ir marido e mulher? Eu falei, quem quiser pode ir. A gente já sabe que não vai, porque uma simples viagem aí de 200 quilômetros já tem discussão, imagina dentro do carro, né? A grande discussão é sempre quem vai ser o navegador, e o homem quase nunca acredita na planilha da mulher. E o homem quase nunca se dispõe a fazer perguntar para quem está lá. Então, por enquanto, a gente fica com a categoria amigos. Vou fazer uma pergunta que apareceu agora. Lembrando sempre que a gente vai responder todas as perguntas da live, mas algumas perguntas a gente já vai avançando aqui. Edgar, na prova Sertões Sprints, o vencedor vai ter rampinha, vai ter troféu, vai ter premiação? Boa pergunta. Vai ter uma salva de palmas? Como é que vai ser isso? Não, então, a única diferença é que o Sertões Sprint ele termina no terceiro dia de prova. Então, no terceiro dia, ao final do terceiro dia, nós vamos fazer a premiação do Sertões Sprint. Ele participa nos primeiros dias normalmente, né? Vai fazer a rampa da largada, vai fazer o prólogo. Só que no terceiro dia vai haver a premiação do Sertões Sprint. Boa pergunta, eu havia me esquecido disso. Uma outra coisa que me perguntaram agora aqui, Mário, é que dia, quando se encerra as inscrições da prova? Porque como a nossa prova vai ser do dia 7 ao dia 15 de novembro, as inscrições sempre terminam um mês antes. Então, as inscrições para os Sertões terminam no dia 7 de outubro, 7/10. Então, é começar a pagar chopp para o amigo daqui até o dia 5 de outubro, convencê-lo a entrar na categoria amigos com inscrições fechadas no dia 7 de outubro. Eu, pelo que você estava contando e pelo entusiasmo que você mostrou, Edgar, eu estou querendo saber o seguinte. De certa forma, essas duas opções, tanto amigos quanto a sprint, também é um incentivo extra para quem está começando e quer se aventurar nos Sertões pela primeira vez, você não acha? Com certeza, com certeza. Ou na categoria amigos, ou na sprint, quem nunca competiu, né? Então eu lembro lá do início, às vezes quando eu comecei a competir, tinha muita gente, eu mesmo, às vezes você queria fazer uma prova, mas não tinha nem tempo e também não tinha dinheiro, né? Então, e não tinha essa possibilidade de dividir os custos que é a categoria amigos. Então, é mais um benefício para quem quer entrar para esse esporte, né? Ou vai poder dividir o custo na categoria amigos, ou ele pode fazer até os Sertões em menor tempo, fazer 3 dias na categoria sprint. Sem dúvida, é uma boa porta de entrada para o nosso esporte. E eu não tenho dúvidas, né, que depois que a pessoa começa a fazer, ele não vai parar mais, né? Isso aí ele é o antigamente, amor. Eu ia fazer essa pergunta para você. Você já deve ter lido o roteiro, está me fazendo pergunta, está me antecipando respostas que eu ainda não te perguntei. Mas uma das coisas que eu ia ponderar é isso. Antigamente a gente falava da pessoa ser contaminada pelo vírus dos Sertões. Hoje a gente não fala mais em contaminação e nem em vírus. Eles não merecem a gente falar deles. Mas você acha que 3 dias é suficiente para uma pessoa que ainda não viveu os Sertões ser flechado pelo cupido dos Sertões e se apaixonar de vez pela prova? Dá para se apaixonar pelos Sertões em 3 dias, Edgar? Com certeza. Principalmente porque esse ano, né, vou citar aqui o Du Sachs, que sem ele nós não teríamos como montar um roteiro do jeito que nós estamos montando. Ele conhece cada palmo desse Brasil. E nós, pensando na sprint, nós desenhamos aí as 3 primeiras especiais de um jeito que, quando terminar quem está fazendo o sprint, ele vai falar, pô, eu queria continuar, entendeu?
porque ele vai ter a capacidade ali de treinar, ali, de ter toda a sua técnica provada, né? Mas, como eu já disse no começo, vai ser muito prazeroso e, com certeza, depois ele vai terminar com o gostinho de quero mais, entendeu? Com certeza, quem fizer sprint esse ano, o ano que vem, vai querer fazer os Sertões inteiro. Vamos chamar de categoria amor à primeira vista. Em 3 dias, você já se apaixona de vez por Sertões. A gente precisa lembrar sempre o seguinte: os Sertões é uma competição de alto nível, é o maior rally das Américas, é uma competição dificílima, desenhada para testar a habilidade dos melhores pilotos de rally do Brasil, talvez até da América Latina, e testar carros de competição. Então, faz parte dos Sertões essas dificuldades naturais. E quem não tem ainda preparo ou recursos, ou ainda não está nesse universo de ser um piloto profissional, pode acompanhar os Sertões através das expedições. Temos um cardápio de 9 expedições, mais de 9, né? São 9 fornecedores com várias expedições, e quase todas a pessoa participa de dentro, tem acesso à vila, conversa com os pilotos, faz parte do briefing. Então, a gente está criando condições para as pessoas se apaixonarem pelos Sertões de várias formas e por vários motivos. Agora, Edgar, como a gente falou que tanto amigos quanto o sprint são portas de entrada para os novos competidores, a gente tem umas perguntas que estão entrando. Eu queria que você desse uma ideia de qual é a preparação básica e qual é o veículo mais simples que uma pessoa precisa ter para competir no sprint ou para competir nos Sertões dentro da categoria amigos. Qual é o nível básico de carro e de equipamento? Vamos focar no carro, porque a gente sabe que tem moto e tem UTV, mas vamos focar no carro. Qual é o mais elementar que uma pessoa precisa para se apaixonar pelos Sertões, ou na categoria amigos, ou na prova sprint? Bom, eu vou responder tecnicamente, né? Desde que ele esteja dentro do regulamento, qualquer carro está aprovado, né? Hoje nós sabemos que nós temos aí os carros da categoria T2, são os carros mais em conta para você começar a fazer um rally, tá certo? Então são os carros mais, vamos dizer assim, originais de fábrica, mas com todos os acessórios que tem que ter para correr uma prova de rally, né? Então, em nível geral, eu não sou especialista, mas eu já posso adiantar. É melhor escolher um carro alto, uma caminhonete alta, um SUV alto, porque os Sertões anda o tempo inteiro em estrada de terra. Os equipamentos básicos, evidentemente, são os equipamentos de comunicação, os equipamentos o GPS, o Stella, o Sentinel, que é um botão que se usa para ultrapassar, e todo o sistema de segurança do carro, quer dizer, aquela gaiola, que antigamente era chamada de Santo Sim. Antônio, aquela gaiola de proteção, o banco de competição, o carro vai estar mais limpo, porque quanto mais leve, melhor, proteção de cárter, pneus especiais, enfim. É um carro de produção normal, de série, e com mudanças que qualquer pessoa pode fazer. Você não precisa ter o melhor preparador do mundo para instalar uma gaiola no seu carro. Não precisa ter um técnico em eletrônica para instalar os equipamentos que precisa. Qualquer um pode fazer isso. Mas ninguém nunca pode esquecer que a segurança é a prioridade nos Sertões. Nós estamos nessa pela segurança, não pela aventura. Então, os equipamentos de segurança, a parte de baixo do carro protegida, te dá condições de viajar com a gente nas expedições, sem a gaiola de segurança, no sprint, com o carro da categoria correta, de série com a gaiola, mas não precisa ser um cientista, não precisa ser um engenheiro da Mitsubishi ou da Honda para competir, né, Edgar? Não, de jeito nenhum. Eu não queria fazer propaganda, mas o povo está falando aqui no Instagram, principalmente o Dinoli acabou de falar, que eu faço de Jimny, já fiz de Jimny. Então, o carro estando preparado, estando dentro do regulamento, e hoje nós temos muitos carros aí com bom custo-benefício, Jimny, Pajero TR4, ASX, L200ER. Então, nós temos bastante carro aí que podem dar um bom custo-benefício até para os amigos que estão pensando aí. Assim como os UTVs também, né?
os UTVs têm uma boa porta de entrada aí. Maravilha, a gente já tem perguntas e o pessoal das perguntas está caprichando, são perguntas bem espinhosas. Algumas eu tenho condições de responder, depois se só me confirmam, me puxa a orelha se eu responder errado, Edgar. O Glauber quer saber da confirmação da categoria regularidade nesses sertões e o Bisotto quer saber da confirmação do Mundial de Motos. As perguntas são ótimas, são bem difíceis do nível do Edgar. Eu já posso adiantar a resposta, mas eu não vou adiantar a resposta inteira. Mas algo me diz que a maior parte das respostas que o Bisotto e o Glauber procuram ainda não está pronta, que a gente ainda não tem a confirmação que a gente precisa do calendário da FIM e que o processo a relação com o pessoal de regularidade ainda não chegou no ponto para a gente ter a confirmação que o Glauber pediu. Passo a bola para você, já mais amortecida, mas não posso deixar de agradecer nem ao Glauber, nem ao Bisotto pelas perguntas particularmente duras, porque é disso que a gente vive e a gente quer ter uma relação com todos super verdadeira. Agora o resto do problema é com você, Edgar. Temos como confirmar a regularidade? Temos como confirmar o Mundial de Motos já? Bom, praticamente você mesmo já fez a resposta, né? Com a FIM, nós estamos conversando toda semana, mas ela mesmo, como a gente havia falado já no dia que nós anunciamos a alteração da data, não tem nada confirmado, porque de verdade hoje, né, nenhuma prova está autorizada a ser realizada, nem aqui e nem lá na Europa. Então ainda estamos em stand-by. E continuamos em stand-by também na regularidade, por conta de nós não temos quórum ainda, tá certo? Para realizar esta prova. E nós estamos aguardando. As inscrições continuam abertas e nós estamos aí conversando, tentando angariar também mais patrocinadores, né? Mas nesse momento nós precisamos de mais competidores para fazer esta prova aí. Maravilha. Eu vou aproveitar e fazer um momento mais leve para você respirar um pouco, Edgar, antes da reta final dessa live. Você falou do Sachs, um cara que todo mundo desse ambiente admira, aprendeu a respeitar. E agora essa admiração e esse respeito é ampliada para a família Sachs, porque, afinal de contas, o Cadu Sachs é um dos finalistas do Sertões Virtual, vai disputar o título dos Sertões Virtuais com ninguém menos que Lucas Moraes, o campeão dos Sertões Real. E aí a gente aproveita para mandar um abraço para o Timbó, um abraço para o Gogó do Timbó, que é o narrador. A grande surpresa, talvez, do Rally Digital, a gente sabia que Lucas ia andar rápido, a gente sabia que todo mundo, gente como Cadu, ia andar bem, mas a gente não sabia que o Timbó era uma pessoa tão querida do mundo off-road e um narrador tão competente. Então, abraço, Timbó, olho no lance, domingo tem a final. Final duríssima, que a gente recomenda que ninguém perca. Domingo, às 15 horas... sábado, quase que eu tomo um choque aqui. Sábado, às 15 horas, a final do Sertões Virtual by Motu. Muita gente não sabe, mas uma boa parte do início da carreira do Edgar, ele já praticava a categoria Amigos. Edgar tem um irmão gêmeo e volta e meia os caras trocavam de posição durante a prova. Então, já na reta final aqui, Edgar, eu queria saber o seguinte: a ideia da Amigos surgiu da aventura do irmão Gêmeos? Se você quiser mudar o nome para a categoria Gêmeos, a gente dá um jeito. Não, eu acho que sem dúvida, naquela época, porque realmente havia uma briga entre nós dois, e aí a gente está falando lá de Raid ainda, né? No final dos anos 80 e início dos anos 90. E fazer a correção, você falou de 60, mas é 50, tá? 50 anos, não 60 anos. Então, fazer essa correção, ok? 60 com cartão de 50, não pode? Mas, sem dúvida, o que acontecia naquela época? Pô, eu estava navegando, mas eu queria também pilotar. Então, a gente realmente trocava e ninguém sabia. E também estava de capacete e o corpo igual, então... E até hoje, até sem capacete, tem muita gente que confunde ainda. E realmente eu falei, podia fazer um negócio desse, pensei mais à frente, né? E agora, surgindo várias ideias aqui com o pessoal, tudo, a gente falou, vamos sacramentar isso aí. Porque realmente é muito legal.
E tem muita gente, às vezes o cara quer andar, mas pô, você andar um dia 250 quilômetros, quebradeira, né, velocidade e tal, aí deixa o outro andar no outro dia, entendeu? E assim você vai se aclimatando também. E você pode até ver se o ano que vem, de repente, você consegue fazer uma prova inteira, entendeu? E eu acho muito legal também o Gugelmin, que ligou outro dia, o Gustavo Gugelmin, é que ele anda com Varela, mas ele falou, cara, se eu não andasse com Varela, eu ainda vou fazer um dia um negócio desse com meu pai. Eu sou louco para fazer uma prova com meu pai, entendeu? Então, sem dúvida, é um negócio muito legal. Eu estou vendo aqui que tem mais uma pergunta, que fizeram uma pergunta se o Sertões Sprint larga de São Paulo. Sim, o Sertões Sprint vai largar de São Paulo como uma prova normal, igual os Sertões, junto com os Sertões. Vai fazer a rampa, vai fazer o prólogo e vai fazer o primeiro dia, o segundo dia e o terceiro dia. E me perguntaram também se esse terceiro dia onde é. Eu ainda não posso falar, é segredo. Isso aí nós vamos falar só lá em agosto. O roteiro, tem muita gente do Piauí querendo saber se vai passar no Piauí. Essa é uma pergunta de $1 milhão. A gente não sabe exatamente onde o Sertões vai passar. Para ser bem honesto, nem o Edgar, nem o do Sax, porque eles já estão revendo esse roteiro várias vezes. Como o Sertões vai para o final do ano, largada em São Paulo, dia 7 de novembro, é uma estação diferente, é uma estação com mais possibilidade de chuvas. Então, o roteiro só vai ficar pronto na hora de ser divulgado, 2 meses e meio antes da prova. A gente está programando para fazer isso no dia 19 de agosto. Mário, e só para aguçar aí a curiosidade do pessoal, porque todo dia, toda hora, né, zap aqui, ligação, pô, me fala um lugar aqui e tal. E, de novo, tem que agradecer ao Du, porque aí sai uma ideia da minha cabeça, sai outra ideia da cabeça dele, e vai ver e tal, e tem que formatar. Mas o roteiro original que a gente ia fazer para os Sertões, nós já não é mais. Nós já mudamos 3 vezes, e por conta agora, porque nós vamos mudar a data, né? Então, como nós vamos mais para o final do ano, a gente sabe que está na estação de chuvas, então havia lugares que nós iríamos passar que vão estar intransitáveis em novembro, tá? Assim como passagens de rio, tal. Então, porque o pessoal às vezes e aí eu até me culpo aí, porque até o ano passado como navegador e competidor, né? Então, por que fulano não fez isso, não fez aquilo? Olha, não é agora fazer o meia-culpa aqui, né? Não é fácil, tá? É muito difícil, muito difícil. E, de novo, eu tenho que agradecer ao do Sax e ao Men, que fazia isso até o ano passado também, né? O Marcos Emílio. É muito difícil, nós já fizemos 3 vezes, entendeu? Mas o roteiro está muito legal, são 8 dias super prazerosos, vão ser difíceis, vão ser cansativos, mas é aquele que, como até semana passada, o Edu Piano também me ligou e falou, faça difícil, porque quanto mais difícil é o que a gente gosta. Então, vai ser bem desafiador. Eu adoro uma frase que eu ouvi do tricampeão Christian Baumgarten, que ele costuma dizer, nos Sertões, quanto pior, melhor. Mas eu gostei de te ouvir também, Edgar, para mostrar que os Sertões não é o maior rally das Américas à toa. Cada centímetro desses quase 8.000 quilômetros de viagem durante a prova, cada centímetro está ali por alguma razão e foi pesquisado exaustivamente. Para vocês terem uma ideia, tem trechos que a planilha coloca informações de 10 em 10 metros. Nós estamos falando de 8.000 quilômetros. Então, o roteiro dos Sertões, a planilha dos Sertões, por si só, já são obras de arte, da arte de competir, da arte de viajar pelo Brasil e da arte de desafiar as pessoas. Edgar, eu queria te agradecer muito por essa live. Queria agradecer pela correção da sua idade, então fica com 50 anos, está ótimo. 51, né? 51. 51. Boa ideia, por sinal. Queria agradecer ao Glauber Albisotto pelas perguntas difíceis, ao Timbó pela presença, a toda a equipe da Dunas que viabilizou essa live. E vou resumir rapidinho. Categoria amigos, mesma emoção pela metade do preço. Prova sprint, mesma aventura pela metade do tempo. Quinta-feira que vem tem mais e fiquem atentos, a gente tem novidade com a sigla MIT. Tem coisas novas que vão aparecer aí com a sigla MIT. Tomem cuidado.
Não percam, toda quinta-feira, ao meio-dia, é dia de live, é dia de novidade nos Sertões. Valeu, Edgar, valeu todo mundo. Obrigado. Muito obrigado. Grande abraço a todos.